O verão de 1884 caiu sobre o sul do Colorado como uma sentença sem apelação. O sol não apenas iluminava, e ele castigava. Pairava baixo e pesado sobre a terra rachada, transformando o vale num forno aberto onde nada crescia sem pagar preço, e ninguém atravessava ileso. O calor fazia o ar ondular como água suja, e até o vento, quando vinha, chegava seco e cruel, trazendo areia nos olhos e ferrugem na garganta. No centro desse nada, erguia-se o esqueleto de uma antiga estação de diligências, esquecida pelas rotas, pelos mapas e por Deus. As paredes de adobe estavam rachadas, sangrando o pó vermelho. As vigas, comidas pelo tempo, rangiam mesmo sem vento. O curral torto parecia prestes a desabar a qualquer dia, e o poço, e outrora orgulho do lugar, agora cuspia apenas lama espessa, quando muito. Ali vivia uma mulher sozinha. Ela se movia devagar, não por fraqueza, mas por economia. Cada passo poupava energia. Cada gesto era medido. O deserto ensinara isso. Seu rosto trazia linhas profundas, talhadas não pela idade, mas pelo sol e pela perda. Os olhos, atentos e cansados, raramente buscavam o horizonte. Não por esperança, e por hábito. O marido morrera no inverno anterior. Disseram que foi queda de cavalo. Um acidente em trilha escura. Uma dessas mortes comuns demais no oeste para merecer perguntas. Mas ela sabia. Sabia porque ele voltará diferente naquela última noite. Quieto demais. Os olhos carregando algo pesado. Falará de cargas que não batiam, de marcas de exército raspadas às pressas, de homens que sorriam demais quando ninguém devia sorrir. Na semana seguinte, estava morto. O atestado foi assinado rápido. O oficial desviou o olhar. E a areia cobriu os rastros antes do amanhecer. Ela ficou. Não por coragem. Não por esperança. Ficou porque partir seria aceitar a mentira. Porque deixar o lugar seria enterrar o nome dele de vez. A estação abandonada virou túmulo e trincheira ao mesmo tempo. O último vínculo com o passado estava no curral, uma égua cinzenta, velha, ossuda, de olhar firme. Tinha resistido a secas, trilhas longas, cargas pesadas e anos duros. Agora, resistia à fome e à sede com a mesma teimosia da dona. As costelas já se marcavam sob o pelo opaco, mas ela ainda se mantinha em pé, espantando moscas com o rabo como se dissesse ao deserto que ainda não era a hora. A vida ali havia encolhido. A água era medida em goles contados. Um para o café ralo da manhã. Um para a égua. Um para si mesma, se o dia permitisse. A comida se resumia a carne seca dura como sola de bota e biscoitos quebradiços guardados para emergências que nunca paravam de chegar. O silêncio era tão espesso que às vezes doía nos ouvidos. As noites não traziam alívio. Apenas um tipo diferente de ameaça. Naquela noite, o vento veio quente e agressivo, chicoteando as paredes da estação, jogando areia contra as janelas como chumbo miúdo. Ela estava sentada à mesa, limpando o rifle do marido e não porque precisasse, mas porque era a única coisa que ainda lhe dava a sensação de controle. Então ouviu. Um som errado. Não era coiote. Não era o vento. Era arrasto. Peso sendo puxado. Algo vivo e ferido. O corpo reagiu antes do pensamento. Ela se levantou, pegou o rifle e acendeu o lampião. A chama lançou sombras longas pelo pátio quando abriu a porta. Foi quando viu. Um guerreiro apache jazia encostado na cerca do curral, o corpo dobrado de forma antinatural. A camisa estava encharcada de sangue escuro. Uma das mãos pressionava o flanco, tentando manter a vida dentro do próprio corpo. Não havia cavalo. Nenhuma arma visível. Apenas um homem derrotado pelo calor e por algo pior. O rifle subiu automaticamente. Um disparo resolveria tudo. Ninguém perguntaria. Ninguém choraria. O deserto engoliria mais um corpo, como sempre fazia. E ela seguiria viva por mais alguns dias, talvez semanas, sem chamar a atenção da lei ou dos soldados.
O vento uivou mais forte, empurrando a areia contra suas pernas. Foi então que ele abriu os olhos. Não houve súplica. Não houve ameaça. Apenas um olhar escuro, febril, cansado e igual ao dela. Um reconhecimento silencioso entre dois seres deixados para morrer pelo mesmo mundo impiedoso. Por um instante, ela viu o marido estendido na trilha gelada. Viu os homens passando sem parar. Viu o silêncio comprado. O cano do rifle desceu 1 centímetro. Depois outro. Ela avançou, cada passo pesado como chumbo, e agarrou o homem pelos ombros. O corpo dele estava quente demais, febril. O sangue escorria entre os dedos dela, manchando o vestido já gasto. Arrastá-lo exigiu força que ela não sabia que ainda tinha, mas não parou. Não podia parar agora. Dentro do galpão, a luz do lampião revelou a ferida e um tiro feio, mal fechado, infeccionando rápido naquele calor assassino. Ela despejou o uísque direto no buraco. O guerreiro gemeu, os músculos se contraindo, mas não gritou. Ela rasgou o único vestido decente que ainda possuía e amarrou o ferimento com firmeza, ignorando o tremor nas próprias mãos. Quando terminou, ele já estava inconsciente. Ela sentou no chão, as costas contra a parede, o rifle ao alcance da mão. O coração batia forte, não de medo e de compreensão. Sabia exatamente o que havia feito. Do lado de fora, o vento continuava a gritar pelo vale vazio, levando consigo qualquer chance de retorno. Ao arrastá-lo para dentro do galpão, ela não salvou apenas uma vida. Ela assinou uma sentença, ainda sem saber para quem. Os dias seguintes se arrastaram como uma condenação lenta, marcados por um calor que não cedia nem à noite. O sol nascia cedo e se punha tarde, e entre um ponto e outro esmagava tudo o que respirava. Dentro do galpão, o ar ficava parado, grosso, cheirando a sangue, suor e álcool barato. As moscas surgiram primeiro tímidas, depois em nuvens, atraídas pela ferida aberta e pelo corpo febril do Apache. Ela não deixou que pousassem. Tratou o ferimento como pôde. Álcool direto na carne, todos os dias, mesmo quando o gemido dele cortava o silêncio como lâmina. Panos rasgados, amarrados com força suficiente para estancar o sangue, mas não o bastante para matar o homem de vez. Não havia ciência ali, em apenas teimosia. A mesma que a mantinha de pé naquele vale morto. O Apache oscilava entre a consciência e a escuridão. Em alguns momentos, os olhos se abriam, atentos, avaliando o espaço, o rifle sempre por perto, a mulher que se movia como quem conhece bem a linha entre vida e morte. Em outros, o corpo tremia de febre, a respiração curta e irregular, como se cada suspiro precisasse ser conquistado. As palavras eram poucas. Ele falava quando a dor ficava insuportável, sílabas curtas em sua língua, cuspidas entre os dentes cerrados. Ela respondia apenas quando necessário. Não havia confiança, mas também não havia ódio. Apenas um respeito silencioso, nascido da consciência de que ambos estavam presos à mesma armadilha. A água começou a desaparecer mais rápido do que ela previa. O poço, que já vinha fraco, virou um buraco de lama espessa. Ela raspava o fundo com uma caneca de lata, ouvindo o som oco que ecoava como deboche. Às vezes conseguia um gole barrento. Às vezes, nada. A cantil, antes pesada, agora parecia mais leve a cada manhã. No curral, a égua começou a mostrar sinais claros de desgaste. A cabeça baixa por mais tempo. A respiração pesada mesmo à sombra. Os flancos subindo e descendo com esforço. Ainda assim, quando a dona se aproximava, ela erguia as orelhas e bufava baixo, como se dissesse que ainda estava ali. Que ainda aguentava. Mas o deserto cobrava juros altos. No quinto dia, a comida acabou. Restaram apenas alguns grãos duros no fundo de um saco rasgado. Ela mastigou devagar, sentindo o gosto de poeira, e guardou metade para o homem ferido, mesmo sabendo que aquilo não faria diferença real. O corpo dele precisava de água. Precisava de descanso. Precisava de um milagre. E milagres não atravessavam aquele vale.
À noite, o calor se tornava sufocante. O céu estrelado parecia zombar da miséria lá embaixo. Ela se sentava do lado de fora do galpão, o rifle atravessado no colo, olhando o horizonte vazio, tentando calcular o impossível. Ficar era morrer. A sede venceria em poucos dias, talvez menos. Caminhar era morrer mais rápido. 20 milhas até o assentamento mais próximo. Trilhas duras como ferro. Nenhuma sombra confiável. Nenhuma fonte segura de água. Restava apenas uma variável. O cavalo. A decisão se formou devagar, mas quando veio, veio inteira. Não houve choro. Não houve hesitação. Apenas aquela sensação fria no peito de quem entende que já passou do ponto de retorno há muito tempo. Naquela noite, o vento cessou de repente, deixando o vale em um silêncio tão profundo que parecia antinatural. Ela se levantou, pegou a sela e foi até o curral. A égua levantou a cabeça imediatamente, reconhecendo o som do couro. Não relinchou. Apenas observou, paciente. A sela foi colocada com cuidado, afrouxada o suficiente para não machucar. O cantil, no último, e foi pendurado atrás. Dentro, restavam apenas alguns goles mornos. Ela hesitou por um segundo antes de fechar a tampa. Um segundo apenas. No galpão, o Apache estava acordado. Ela o ajudou a se levantar, passando o braço dele por cima do próprio ombro. O peso quase a derrubou, mas ela resistiu. Cada passo até o curral parecia arrancar algo de dentro dela. O homem respirava com dificuldade, mas mantinha os olhos abertos, focados, entendendo mais do que qualquer palavra poderia explicar. Ela o colocou sobre a sela com esforço. Amarrou-o com tiras de couro, firmes o bastante para mantê-lo montado, soltas o suficiente para não o machucar se o cavalo tropeçasse. Ajustou as rédeas nas mãos dele. Então entregou-o a cantil. Os dedos dele se tocaram por um instante. Não houve agradecimento. Não houve promessa. Apenas um olhar longo, carregado de algo que não precisava de nome. Ela apontou para o leste. Siga a trilha antiga, e disse, a voz rouca de poeira e cansaço. Não pare. Há água depois das colinas. Ele assentiu uma única vez. Ela deu um tapa seco no flanco da égua. O animal avançou primeiro devagar, depois encontrou um ritmo firme, os cascos soando claros na terra dura. A silhueta dos dois se afastou sob a lua, ficando menor, mais frágil, até se confundir com a escuridão do deserto. Ela permaneceu ali, imóvel, muito depois de o som dos cascos desaparecer. O curral parecia maior agora. Mais vazio. O vento voltou, carregando areia e um silêncio ainda mais pesado. Pela primeira vez desde a morte do marido, ela sentiu algo próximo do desamparo absoluto. Quando o som dos cascos desapareceu, ela soube, e aquela foi a última coisa viva que já amara. Os dias seguintes perderam contorno, derretidos pelo calor e pela sede. O tempo deixou de avançar e apenas se acumulava, pesado sobre os ombros dela. O corpo começou a ceder primeiro nos detalhes, passos mais curtos, visão turva ao meio-dia, a língua grossa demais para a boca. Depois veio a fraqueza profunda, aquela que não se resolve com descanso, porque não há mais nada para descansar. O céu permaneceu limpo demais. Abutres surgiram cedo, descrevendo círculos largos e pacientes sobre a estação. Não desciam. Não precisavam. Sabiam esperar. O bater lento das asas era o único movimento visível naquele vale morto, e cada sombra que passava pelo chão arrancava um pedaço da coragem dela. O silêncio ficou absoluto. Nenhum inseto. Nenhum vento. Nenhum som humano. Apenas o render ocasional da madeira velha e o próprio coração batendo forte demais dentro do peito. À noite, ela sonhava com água e acordava com a boca sangrando de tanto morder o vazio. No sexto dia, ela aceitou o inevitável. Levantou-se antes do amanhecer, quando o calor ainda permitia respirar.
Juntou o que restava, o rifle com poucas balas, a faca do marido, um pano seco para amarrar no rosto. Restavam 2 goles no fundo de uma caneca. Bebeu um. Guardou o outro por pura teimosia. Caminhar era uma aposta perdida. Mas ficar era desistência. Ela parou no meio do pátio, olhando uma última vez para a estação em ruínas. As paredes rachadas. O poço morto. O curral vazio. Nenhuma marca da égua além de sulcos antigos na terra dura. Então o chão tremeu. No início, foi tão sutil que ela pensou ser tontura. Um leve vibrar sob as botas, como um eco distante. Depois veio de novo, mais forte. Ritmado. Vivo. Ela ergueu o rosto. No horizonte leste, uma muralha de poeira começou a se formar, alta e larga demais para ser vento. O ar ganhou peso. O silêncio se rompeu com um som profundo, crescente, em cascos. Muitos. O coração dela disparou, não de esperança, mas de alerta. Bandidos. Soldados. Caçadores de gente de terra. Ela puxou o rifle para junto do corpo, os olhos ardendo enquanto tentava contar formas no meio da poeira. As formas se multiplicaram. Primeiro, sombras longas. Depois, cores. Preto. Castanho. Manchado. Cinza. Mustangs. Uma manada inteira, surgindo do nada como se o próprio deserto estivesse parido. Crinas soltas, olhos selvagens, músculos tensos, avançando como uma corrente viva. O som dos cascos batendo no chão seco era ensurdecedor, fazendo o vale vibrar como se estivesse acordando de um sono longo demais. Ia à frente deles. Ela sentiu o ar faltar. A égua cinzenta vinha na dianteira, o pescoço erguido, o passo firme, o pelo agora brilhando sob o sol nascente como se tivesse sido polido pela própria sobrevivência. Não havia mais fraqueza ali. Apenas força recuperada e uma estranha determinação no olhar. Montado nela vinha o Apache. Ereto. Firme. A ferida coberta por um curativo limpo. O corpo marcado, mais inteiro. Atrás dele, outros cavaleiros surgiam, guiando a manada com habilidade silenciosa, formando e desfazendo linhas conforme o terreno exigia. Ela ficou parada, incapaz de se mover, enquanto a poeira engolia tudo ao redor. Quando a manada finalmente desacelerou perto da estação, o chão ainda tremia sob seus pés. O Apache desmontou com facilidade, apesar de um leve enlijecer no movimento. Aproximou-se devagar, as mãos visíveis, o olhar atento ao rifle que ela ainda segurava. Voltei, disse, em voz baixa, firme. Não como pedido. Como fato. Ela tentou responder, mas a garganta falhou. Apenas assentiu. Ele se virou, gesticulando para os homens e para os cavalos espalhados pelo vale agora vivo demais. Estes não são só cavalos, continuou. São caça. Ela entendeu antes mesmo da explicação completa. Os Mustangs carregavam marcas antigas, algumas recém-raspadas. Eram animais livres, tomados à força, revendidos, perseguidos por homens de farda e homens de papel, igualmente perigosos. O exército queria números. Corretores queriam lucro. Ninguém queria testemunhas. Estão vindo, e ele disse. Sempre vem. Ela olhou ao redor. Para o poço seco. Para a estação frágil. Para a manada sedenta, já farejando o chão em busca de água que não existia mais. Não tenho água, disse. Nem comida. Nem lugar para esconder tantos. Ele assentiu. Mas tem escolha. O deserto, antes morto, agora pulsava. Cavalos se moviam inquietos. Homens observavam o horizonte. O vento trouxe um novo som distante, e não de cascos livres, mas de montarias forçadas. De perseguição. Ela sentiu o peso da decisão cair sobre os ombros com força quase física. A mesma terra que tentará matá-la agora exigia mais uma vez que ela escolhesse. A manada precisava de água.
Os homens precisavam de abrigo. E qualquer decisão errada trairia fogo e corda. Ela apertou o rifle contra o peito, sentindo o coração bater forte, vivo, insistente. O que voltou com os cavalos não foi salvação. Foi uma guerra que ninguém ali podia vencer sozinho. A poeira ainda não havia baixado quando os uniformes azuis surgiram no horizonte, avançando em formação irregular, empurrando os cavalos com pressa. À frente vinha um homem sem farda, montado com conforto demais para aquele terreno. Chapéu limpo. Ar confiante. Um sorriso que não combinava com o calor nem com a tensão no ar. Ela o reconheceu antes mesmo de ele desmontar. O corretor. O mesmo que aparecerá meses antes, fazendo perguntas demais sobre cargas noturnas e rotas antigas. O mesmo que evitara o olhar no dia em que o corpo do marido fora retirado da trilha. O passado voltava montado e armado. O oficial da cavalaria desceu duro da cela, botas afundando na areia quente. Não perdeu tempo com cumprimentos. Recebemos denúncia de roubo de propriedade federal, disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Cavalos tomados ilegalmente. Abrigo a inimigo do Estado. Papéis foram sacados, sacudidos no ar como se palavras pudessem justificar qualquer coisa. Ordens. Selos. Assinaturas borradas pelo suor. Mentiras oficiais, vestidas de tinta e autoridade. Ela sentiu o peso da acusação cair como um laço em volta do pescoço. Roubo. Respondeu, firme. Estes cavalos chegaram sozinhos. O corretor riu baixo, um som curto e sem humor caminhou até a cerca, passando a mão no flanco de um dos Mustangs como quem avalia a mercadoria. Animais assim sempre chegam sozinhos quando alguém lucra com isso, e disse. A senhora devia saber. O olhar dele desviou por um instante para o Apache, parado ao lado dela. Um brilho de reconhecimento passou rápido demais para ser coincidência. Além disso, continuou o corretor, abrigar um Apache ferido, e isso beira a traição. A palavra foi lançada com cuidado, pesado o bastante para justificar qualquer coisa que viesse depois. Ela sentiu o sangue gelar quando o oficial se aproximou mais, baixando o tom. Seu marido também se meteu onde não devia, disse, como quem comenta o clima. Trilhas perigosas. Acidentes acontecem. Não foi ameaça direta. Não precisou. A verdade começou a se alinhar ali, como peças sujas de um mesmo jogo. Cargas desviadas. Cavalos roubados. Silêncio comprado. E um homem morto no caminho. O cerco se formou sem pressa. Soldados se espalharam, ocupando pontos altos, bloqueando saídas naturais do vale. O corretor montou acampamento como quem já se considerava dono do lugar. Os dias passaram sob vigilância constante. Ninguém entrava. Ninguém saía. A sede voltou. Os Mustangs, muitos, fortes, começaram a definhar rápido demais sem água suficiente. Costelas aparecendo. Línguas pendendo para fora. O poço morto não oferecia nada além de lama inútil. O deserto cobrava seu preço outra vez. À noite, ela e o Apache falavam em sussurros. Eles esperam que a água nos entregue, disse ele. Sempre funciona. Ela assentiu. Sabia disso. Sabia também que o tempo não estava do lado deles. Cada amanhecer tornava a decisão mais estreita. No quarto dia de cerco, o oficial voltou, agora sem rodeios. Entregue os cavalos, disse. Entregue o Apache. E talvez poupe o que restou da sua vida aqui. O corretor observava à distância, certo da vitória. Entregar tudo significava perder tudo. Não apenas os cavalos. A verdade. O nome do marido. A própria dignidade. Foi então que a memória voltou. Não como ideia, mas como voz. O marido falando de uma passagem estreita nas rochas, descoberta numa rota antiga de carga. Um corte natural, invisível à distância.
Apertado demais para carroças, mas largo o suficiente para homens e cavalos. E, além dele, uma nascente escondida, pequena, mas constante. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar do Apache. Não precisou explicar muito. Apenas apontou para as colinas ao norte. Pedra Vermelha. Um rasgo estreito, e murmurou. Ele entendeu. O plano nasceu ali, desesperado, frágil, sustentado apenas pela necessidade. Naquela noite, enquanto os soldados relaxavam confiantes, achando que a sede já havia vencido, ela soltou uma parte do curral. O rangido da madeira se perdeu no vento quente. O Apache e os outros cavaleiros começaram a mover a manada com cuidado, guiando os animais para o ponto mais estreito do vale. Quando a primeira égua disparou, não houve mais como esconder. Gritos. Tiros. Poeira explodindo no escuro. Os Mustangs correram como água rompendo barragem, cascos batendo desordenados, alguns tombando, outros se levantando no puro instinto de sobrevivência. A garganta de pedra se fechava sobre eles, paredes afiadas arrancando pedaços de couro e pele. Balas ricocheteavam, faíscas saltando na escuridão. O caos ameaçou travar tudo quando um cavalo caiu atravessado, bloqueando a passagem. Foi a égua cinzenta que avançou. Mesmo exausta, mesmo ferida pelo esforço dos dias anteriores, ela empurrou o obstáculo com o corpo inteiro, músculos tremendo, pulmões em chamas. Um passo. Outro. Até que a passagem se abriu o suficiente para o resto da manada escapar. Do outro lado, a água brilhou sob a lua, e pouca, mais viva. Quando o último cavalo passou, a égua cambaleou. As pernas cederam. Ela caiu sem som, o corpo finalmente vencido pelo preço pago. Ela se ajoelhou ao lado do animal, a mão afundando no pelo quente, sentindo o último sopro sair em silêncio. Atrás deles, os gritos ficaram distantes. A perseguição havia falhado. Mas o custo estava ali, estendido na pedra fria. A fuga custou sangue, pedra arrancada, e a vida de quem carregou todos até ali. A égua morreu em silêncio. Não houve espasmo, nem relincho final. Apenas o corpo pesado cedendo à gravidade, o ar saindo devagar pelos pulmões cansados, como se tivesse esperado cumprir a última tarefa antes de partir. Ela permaneceu ajoelhada ao lado do animal por um longo tempo, a mão apoiada no pescoço ainda quente, sentindo o mundo desacelerar ao redor. A manada bebia na nascente escondida, água escorrendo pelas pedras como um segredo antigo finalmente revelado. O contraste era cruel, vida pulsando a poucos passos de onde a companheira mais fiel descansava para sempre. Mas no oeste, as contas nunca fechavam sem custo. Quando o sol nasceu, trouxe mais do que calor. Trouxe homens. Não os mesmos que haviam cercado o vale com arrogância e papéis sujos. Vieram outros, fardas diferentes, expressão dura, ordens claras. O Apache havia enviado um mensageiro na noite da fuga, carregando algo mais valioso do que cavalos, provas. Livros de registro roubados do corretor. Marcas falsas anotadas com datas. Rotas que não constavam em mapas oficiais. Assinaturas repetidas, sempre as mesmas, sempre ligadas a cargas perdidas e animais recuperados. Tudo que o marido dela tentará denunciar antes de morrer. A verdade não chegou em forma de redenção. Chegou seca, burocrática, sem pedidos de desculpa. O corretor foi preso sem espetáculo. Algemado diante dos próprios homens, o chapéu finalmente sujo de poeira, o olhar vazio de quem entende que o jogo acabou. O oficial que o acompanhava perdeu a farda antes do pôr do sol, expulso da cadeia de comando como um erro a ser apagado rápido. O poder caiu sem glória, como sempre acontece quando a luz alcança o que foi feito para prosperar na sombra. A antiga estação de diligências não foi reconstruída. Ela voltou lá uma última vez, dias depois, caminhando devagar até as paredes rachadas, tocando a madeira gasta do curral vazio. Não havia mais nada para manter ali. O lugar cumprirá seu papel em abrigo, armadilha, testemunha. O deserto retomaria o resto. O novo ponto nasceu perto da água escondida.
Nada grandioso. Um abrigo simples. Um curral forte. Um lugar onde viajantes podiam parar, beber, seguir. A nascente não foi anunciada em mapas. Não ganhou nome oficial. Era protegida pelo mesmo silêncio que antes encobria mentiras e agora usado para preservar vida. Os Mustangs ficaram livres. Alguns se espalharam pelas colinas. Outros permaneceram nas redondezas, selvagens, mais presentes, como um lembrete constante do que não podia ser possuído à força. Às vezes, ao amanhecer, ela os via recortados contra a luz, imóveis, observando de longe, antes de desaparecerem outra vez no vasto. O Apache partiu quando os ventos começaram a mudar. Veio se despedir ao entardecer, sem cerimônia. Trazia consigo homens e mulheres do seu povo, prontos para seguir adiante. Não prometeu voltar. Não pediu nada. Apenas inclinou a cabeça diante dela, um gesto simples, carregado de respeito. Sua casa salvou vidas, disse. E isso não se esquece. Ela assentiu. Sabia que era verdade. Quando a poeira baixou de vez, ela percebeu algo novo, não estava mais sozinha. Não porque houvesse multidões. Mas porque o deserto, antes inimigo absoluto, agora respondia. Havia água. Havia passagem. Havia memória. O nome do marido não foi esquecido. Foi dito em voz alta quando os livros foram lidos. Quando as rotas foram traçadas de novo. Quando a morte dele deixou de ser acidente e passou a ser prova. Não houve monumento. Apenas reconhecimento, no Oeste, isso era tudo que um homem honesto podia esperar depois de morto. O sol continuou impiedoso. A terra seguiu dura. O vento ainda carregava areia e silêncio. Mas já não era vazio. Ela aprendeu que misericórdia não é fraqueza. É um ato de resistência. Um gesto pequeno capaz de rasgar o tecido de mentiras costurado por homens que acreditam que tudo tem preço. Em uma terra que pune a bondade, ela escolheu ser humana. E pagou o preço inteiro. E você? Teria virado o rosto, ou arriscado tudo por um estranho? Deixe seu comentário abaixo e eu leio todos. Se essa história te marcou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, o Velho Oeste ainda respira, e cada história mantém esse fogo aceso.